Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa segunda aula. Hoje a gente vai discutir, em termos mais gerais, a história do bloqueio da escrita. Vai ser uma apresentação mais genérica, mas ainda assim ela é importante. Eu vou defender aqui nessa aula de hoje que compreender o conceito de bloqueio da escrita enquanto uma categoria histórica é mais do que simplesmente gerar uma curiosidade ou saber um pouco da história do conceito. É saber que esse conceito, em grande medida, que ele tem origem no século XVIII para o século XIX, afeta qualquer um de nós nos dias atuais. A primeira coisa que a gente pode pensar é que, em grande medida, a história do bloqueio da escrita é uma história que está encerrada em cada um de nós, ou melhor, ela está dentro de cada um de nós. A gente pode pensar que, em termos culturais, premissas sobre por que as pessoas não conseguem escrever em termos psicológicos têm sido propagadas há 2 séculos, desde sua origem na Europa, ali, principalmente na Inglaterra e na Alemanha, na virada do século XVIII para o século XIX. Então a gente vai saber um pouco disso. Saber disso é importante porque instrumentaliza a gente para fazer uma crítica dessa noção e para enfrentar ela, como a gente vai ver ao longo desse curso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a ideia de bloqueio ela tem um equívoco por si só. Na psicologia, a gente vai falar que a ideia de bloqueio da escrita é uma ideia mentalista. O que significa uma ideia mentalista? Significa que é uma ideia que a gente presume que uma causa mental produz um comportamento. Por exemplo, eu não estou motivado, por isso eu não escrevo. Eu estou triste, por isso eu não escrevo. Então, quando a gente fala não escrevo porque estou bloqueado, ou estou bloqueado porque não escrevo, na verdade a gente não está explicando nada. A gente está, na verdade, impedindo condições de melhor compreensão do problema. Porque quando a gente fala assim, a gente não olha para fora, a gente não olha para a nossa história como estudante, a gente não olha para a nossa história como acadêmico, a gente não olha para a nossa história como escritor e escritora e daí por diante. Então, nesse sentido, o conceito de bloqueio da escrita, ele nunca explica nada em si. Ele é algo sempre a ser explicado dentro da sua história individual e dentro da história cultural. Dentro da história da cultura, a gente pode pensar que o bloqueio da escrita ele tem uma datação e um momento certo para surgir. Quando? Entre o final do século XVIII e início do século XIX, com o advento do movimento romântico. O movimento romântico, dentre outras inúmeras coisas, vai apregoar o quê? Que uma verdadeira obra de arte, escrita, pintura, só vai ser autêntica se ela surgir de maneira espontânea e sem planejamento. É aqui que surge toda uma ideia de que se você revisar um texto, isso significa que esse texto não tem valor. E aqui surge algo muito interessante na história da escrita. A gente começa a ter um rebaixamento moral da escrita. É a partir do começo do século XIX que revisar começa a ser visto como algo inferior. E começa a ser visto como algo que é sinal de uma incapacidade de escrever. E como isso surge? Praticamente todos os grandes nomes da poesia romântica inglesa e alemã vão apregoar esse ideal de uma escrita natural, pura. No entanto, quando a história da literatura, principalmente no século XX, se volta para o processo de escrita de grandes nomes da poesia romântica, o que a gente descobre? Que grandes poetas românticos revisavam intensamente seus textos, embora propagassem publicamente que revisar era algo inferior. Então, nesse sentido, é uma ideologia que surge principalmente da elite europeia desse momento, no qual escrever bem significa escrever naturalmente, sem nenhum planejamento, sem nenhuma motivação externa. A motivação só pode ser interna e daí por diante. É aí que surge um glamour na ideia de inspiração, de motivação, de musa, né, que chegou até nós. Então, toda vez que você se sente mal por estar revisando o seu texto, em alguma medida é o sujeito romântico gritando dentro de você, né? Uma ideologia romântica te avisando, mesmo que de maneira muito inconsciente, porque a gente não sabe como isso chegou a gente, em termos de propagação cultural, mas foi propagado. Nesse sentido, todas as vezes que você se sente mal por revisar, é um sentimento instaurado na cultura. Não é natural a gente se sentir mal com revisão. Até porque o que a gente vai descobrir na prática diária de escritores que são saudáveis com a escrita e se sentem confortáveis com a escrita, é que eles sentem prazer com a escrita. E geralmente a maioria das pessoas sente desconforto.
Tá? Então, nesse sentido, grande parte desse curso vai ser desenvolver formas de se pensar práticas de você lidar, por exemplo, com a revisão sem sentir esse sofrimento romântico. Aqui eu vou dar só um exemplo do romantismo, como o romantismo chega entre nós, que é de uma pessoa que é uma paciente que eu atendi durante muito tempo e que participou da minha pesquisa, como ela vai reproduzir um ideal romântico na fala dela quando ela não está conseguindo escrever no mestrado. O que ela vai falar? Abre aspas. Ainda não escrevi, Robson, porque preciso esperar aquele momento que já te falei, aquele momento no qual os conflitos estão intensos. Só assim conseguirei. Abrirei minha garrafa de vinho e escreverei à noite, como fiz durante toda a graduação. Isso não aconteceu ainda no mestrado, mas vai acontecer. Eu sei que vai. E claro que não aconteceu assim como ela esperava. Até porque, em grande parte, a maioria dos trabalhos que ela escreveu na graduação aconteceram na noite anterior à entrega do trabalho. E no mestrado, como a gente vai ver, é impossível isso acontecer. A escrita de uma dissertação de mestrado, de uma monografia ou de uma tese demora meses e anos, né? O que está por trás, então, desse ideal romântico? O Robert Boyce e o Jones, que são dois autores que vão estudar muito essa temática, eles vão falar o seguinte, abre aspas, para explicar isso. As noções românticas sobre escritores trabalhando com a ajuda de uma musa distanciam os estudantes sobre a verdade do trabalho metódico e duro da boa escrita. Nesse sentido, o que manteria, então, tão fortemente entre nós, principalmente cientistas humanos e sociais, embora esse ideal perpasse toda a cultura, né, todo mundo que tem que lidar com a escrita de alguma maneira vai acreditar em premissas românticas, mas por que entre nós acadêmicos, que justamente estudamos como as coisas controlam a gente, né, como determinantes sociais implicam na nossa subjetividade, por que a gente mantém isso? A gente pode ter algumas respostas. A primeira delas seria que, ao esconder as verdadeiras causas do porquê a gente consegue escrever ou reproduzir essa imagem de romantismo, a gente gera reconhecimento social. A gente tende a admirar mais quem fala que escreveu num rompante de uma noite, que escreveu depois de um grande sofrimento. Segunda resposta é que o romantismo ele mantém hierarquia e subalternização. Em que sentido que mantém isso? À medida que você acredita que uma pessoa escreve melhor que você, que ela sabe escrever, isso coloca ela num lugar social superior ao seu. Nesse sentido, também como vai afirmar o Boyce, ele vai dizer o seguinte, então, é presumivelmente que apenas uma minoria de nós, talvez aqueles com genes certos ou musas, estão de antemão condenados a escrever bem ou não. O que ele está querendo dizer? O ideal romântico faz parecer, de princípio, que algumas pessoas sabem escrever, pronto, acabou, e que outras não sabem escrever, pronto, acabou. Nesse sentido, o ideal romântico ele é extremamente elitista, porque ele esconde as condições sociais de produção da escrita. Ele esconde o fato de que quem escreve naturalmente hoje na vida significa que no passado, seja em condições formais ou informais, aprendeu a escrever através de intenso treino da escrita. Isso na minha pesquisa, por exemplo, aparece num fato extremamente interessante. A maioria dos escritores acadêmicos que eu atendo e que participaram da minha pesquisa e também a literatura vai mostrar isso, que escrevem bem, com conforto e com segurança, aprenderam a desenvolver a prática escrita fora do ambiente acadêmico. Ou seja, não é a universidade que cria uma base para as pessoas terem segurança com a escrita. Logo, mas quando essas pessoas vão para a universidade, a gente vê elas como excepcionais e a gente vê elas com habilidades únicas. Nesse sentido, também aqui vou usar outra citação do Robert Boyce para a gente pensar, ele vai dizer o seguinte, o ideal romântico é antidemocrático, pois suprime a informação de que a produtividade criativa na escrita, definida aqui em termos de ideias inovadoras para escrita e fluência pronta e original, pode ser gerenciada por quase qualquer escritor profissional. Talvez, mesmo aqueles de nós indistintos em termos de excentricidade familiar, status sociopolítico e enfermidade enigmática. Ou seja, qualquer pessoa está habilitada a aprender a escrever com mais conforto e segurança. Nesse sentido,
Essa breve explanação sobre o ideal romântico da escrita, ela é de extrema relevância, porque, principalmente no campo das ciências humanas e sociais, é um ideal extremamente valorizado. É extremamente valorizado tanto por nós, professores, quanto pelos estudantes, a imagem da figura do homem, da mulher, do professor, da professora, da aluna e do aluno que escreve supostamente de maneira natural, rápida, em momentos de distúrbio ali, de conflitos psicológicos. Essa é uma figura falsa. Confiar nela é confiar no elitismo que está por trás dessa ideologia de uma escrita espontânea. Tá ok? A partir da próxima aula discutiremos os aspectos mais práticos para pensar como lidar com a geração de uma motivação e da espontaneidade para escrever de maneira prática e não de maneira falaciosa como no romantismo. Obrigado, até a próxima aula, pessoal.